de Dios es este lugar donde tú estás para descubrir tu identidad. Ángeles de Dios suben y bajan hasta aquí. Cielo y tierra están en unidad. Mahanaim, Mahanaim, dos campamentos, principio y fin. Mahanaim, Mahanaim, la dispersión termina aquí, termina aquí. Mahanaim. Cada noche yo te busco, olvidándome del mundo. En ti crece mi confianza, mi esperanza no se acaba. Y mi corazón se conecta contigo. Me enseñas con lo que está escrito. Prefiero vivir creyendo. Prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón. Hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión unirme a esa misión. Prefiero vivir creyendo. Prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón. Hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión unirme a esta misión. Es mi decisión unirme a esta misión. Hoje vamos contribuir com uma reflexão a respeito de algumas expressões singulares e peculiares da religião popular. À luz da doutrina que se manifestou e pudemos identificar, aquela que afirma, que diz que se Deus quisesse que eu tivesse 300 euros, eu os teria, mas como não os tenho, isso demonstra que a bondade de Deus é que eu não os tenha. Pode parecer uma piada, pode parecer alguma coisa engraçada, mas é algo real, porque investigamos dentro do contexto da igreja e do sistema de saúde, né? E sim, eu acredito que devemos incentivar o uso de máscaras faciais para cobrir as bocas que proferem isso.
Porque isso, pois, é uma pandemia. É uma pandemia que se generalizou, né? Que generalizou a condição de pobreza. Uma pobreza que se mistura com a escassez desse tipo de pensamento. É um pensamento que te conduz, te leva pela mão, sem piedade, até a ruína total e completa. E te mantém lá. Porque se você é uma das pessoas afetadas por aquele vírus, então vamos iniciar uma jornada de vacinação retrospectiva. Uma vacina que combate o vírus mesmo que a pessoa já esteja infectada. Não apenas para evitar a infecção, mas também para curar aqueles que estão doentes, né? Para imunizar aqueles que nunca pensaram assim antes, a partir de hoje. Portanto, meu querido amigo, onde quer que você esteja, o denominador comum é que todos nós queremos agradar a Deus, amá-lo, servir a Ele e fazer a sua vontade, né? No entanto, isso se tornou não apenas um desejo sincero e genuíno, mas gradualmente se tornou um clichê, uma frase pronta, praticamente como um slogan. Assim como as saudações também, né? Oh, Deus te abençoe, meu irmão. Ou amém. Em resposta a tudo que é positivo ou espiritual. Quantos améns, né? Porque sempre respondem améns. Quantos améns você já ouviu? As pessoas gritam amém. E isso não é mais um reflexo consciente de uma mente renovada pelo Espírito, mas apenas um comportamento aprendido. Uma transposição cultural do homo religiosus para o homo civilis. Tipo, o homo civilis é aquele que está confortável em casa com sua família, seja homem ou mulher, tanto faz, e quando se converter ao Cristo, sente que deve carregar uma Bíblia embaixo do braço, embora hoje em dia usemos dispositivos eletrônicos, né? Talvez essa seja a única mudança nos últimos 25 anos dele. Desde o final do século passado até hoje. De resto, as pessoas permanecem as mesmas até a morte. Portanto, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja me escutando, veja isto. Veja esses padrões de comportamento e observe como alguns fragmentos de nova vida, fragmentos de novas palavras, de novos conceitos, foram usados para remendar uma antiga forma de pensar, de viver, de agir. Então, nesse contexto, nesse universo, é que o homo religiosus existe e persiste. E descobrimos que ele é contagioso. As suas palavras, seus pensamentos, o seu testemunho irradiam e contagiam. E como já mencionamos, né, que isso gera escassez e pobreza ao ponto da ruína. Então, aí vai criando-se uma generalização de um pensamento de escassez e pobreza, né? Que te mantém e que mantém as pessoas em um estado de ruína. Bom, agora vamos abordar esse processo para que você
possa arregaçar as mangas e participar da jornada de vacinação. Primeiro, saiba que há uma correspondência entre as coisas que são invisíveis de Deus, como seu eterno poder e divindade, e as coisas, né? E as coisas visíveis, as obras da criação do mundo. A palavra grega para o mundo é cosmos, né? Tudo que existe na criação, tudo que existe no cosmos, na criação, expressa e manifesta o poder e a divinidade. Tá. Portanto, se quisermos entender algo do misterioso mundo espiritual, somente devemos estudá-lo à luz do mundo material que conhecemos. Se algo no mundo material não é compreendido, então devemos olhar para ele de uma forma espiritual. E aí é que vamos encontrar uma correspondência. Tudo bem. Nesse contexto, né? Existe uma ideia equivocada de que a prosperidade material pode levar à riqueza, e também o pensamento de que a riqueza é má ou é pecaminosa. Isso porque a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Mas isso é grave, porque estamos trabalhando para que você prospere em todas as áreas, como está escrito. No entanto, alguém que inspirou a epístola de João com essas palavras, aquele autor, el autor intelectual de esa palabra, sea Dios, sea Juan, quem quer que seja, parece não querer que você entre no reino dos céus, segundo esse pensamento. Isso nos levaria a acreditar que a Bíblia contém um veneno. E vamos supor, a alternativa seria adotar o estilo da vida de Francisco de Assis, de viver como mendigos e abandonar a busca pela prosperidade. Vámonos todos por el camino de Francisco de Assis. Vamos por la orden mendiga. E isso não é incomum. Vamos a ser mendigos. Sería la única opción y no creas que es extraño. Porque, na verdade, muitas pessoas desde a Idade Média até hoje interpretavam a Bíblia dessa forma. Bom, por outro lado, né, quando vemos que Abraão era um homem rico, né, e vemos na Bíblia também os reis Salomão, rei Davi, então até podemos pensar, nossa, Deus, não vai entrar ninguém. Mas aqui tem alguma coisa que não corresponde, algo que não entendemos bem do que está aqui. Tudo bem. Então, talvez exista uma interpretação errônea das Escrituras. Por outro lado, também, quando pensamos que a riqueza se obtém quando trabalhamos forte, aí, de alguma maneira, estamos com um receio, com um temor ao trabalho forte. Tipo, no trabalho, no geral. E então, temos muitos casos, vamos chamar assim, né? Como se fossem
cobaias de laboratório, que eles padecem de ergofobia. O que é isso de ergofobia que eu estou falando para vocês? Medo ao trabalho. pero no lo llaman miedo Mas eles não chamam de medo porque eles não querem reconhecer essa palavra. de Sobretudo se são de raízes latinas, porque o latino não tem medo de nada. trabajar porque le tiene Ou miedo não tem medo de trabalhar, mas tem medo de prosperar, un proceso de iniciar um processo de disciplina, de preparação, mas não reconhecem para ir alcanzando. que precisam isso para alcançar progressivamente as metas. Estamos en la generación Claro, como agora estamos na geração de que tudo é rápido, tudo está instantâneo e pronto, que estamos numa geração que tudo chega rápido, tenemos internet, mira, como o Wi-Fi que chega a internet rápido para todos os lados. Eu sou da geração um pouco mais antiga, né, da televisão. Era uma coisa antiga que eu vou explicar depois. antigua que había antes, las generaciones Y anteriores, donde A gente aprendimos ali a ser, aprendia a ser por paciente ejemplo, na nossa geração. Por exemplo, se quiséssemos assistir uma série, como una antigamente era chamado de novelas ou telenovelas. Por exemplo, um episódio era exibido toda semana, semana, com duração de 30 minutos, mas tinha comerciais no meio. 30 minutos, Então, aí você realmente assistia talvez uns 20 minutos. E aí você tinha que esperar mais uma semana e ser pontual ali, nesse horário. Não tinha a opção de voltar para o episódio 28 da temporada 4, não. Isso daí não existia, não. sino Se você queria assistir a série Betty la Feia, concéntrate então você precisava chegar em casa pontualmente às 20 horas de segunda a sexta de 8 a 8 para assistir, né? y tienes Durante 30 minutos más o menos 10 minutos e de cerca de 10 minutos de comerciais, de publicidade. estar juicioso E fazer isso de forma disciplinada medio. por um ano ou ano e meio para ver toda a série. Se hace una Hoje em dia, você pode fazer uma maratona daquela série de Betty a Feia, um sábado, um domingo, e comendo pipoca em cama, porque esta é a geração de que tudo está pronto agora. y como E como queremos ter tudo imediatamente, então não estamos dispostos a passar por processos de desenvolvimento, como por exemplo, através do trabalho, ou a passar de processos acadêmicos, por exemplo, ou de preparação ou formação, de adquirir educação financeira para ter um sucesso no trabalho. Mas não, queremos resultados instantâneos, e é por isso que essa geração está disposta a seguir caminhos de ganhar, por exemplo, dinheiro rápido, como o narcotráfico, ou estão dispostas a viver uma vida curta para desfrutar ao máximo, para disfrutar mucho e etc. y etcétera, etcétera. Não importa se a vida de alguém termina aos 40 anos ou antes, mas desde que tenha que passar por processos longos, não. Evitam isso, nada de processos longos. E é ali que entra, né? O que chega uma palavra interessante. Palabra que es la hipopo- Hipopó. Vou repetir. Hipopótamo. Né? hipopótamo, De novo. Hipopótamostesesquilofobia. Isso daí. É uma palavra longa, né? y E muitas pessoas têm medo das palavras longas, aos relacionamentos longos, por isso que preferem se separar, em vez de lutar, de superar os problemas, leer né? E por isso preferem também ler livros curtinhos resumidos, o resumo de um livro. la Ilíada, Vamos ler a Ilíada de Homero em 20 páginas. el Quijote. Que isso? O Dom Quixote com 30 páginas. Claro, são resumos Y entonces
mas as pessoas agem parece que como se tivessem lido os livros, como se fossem cultas. y el Assim como os religiosos que agem espiritualmente, mas não passam do teste, no teste. o sea, Você pode passar en- por uma reunião onde todos leram apenas resumos de livros. Apenas isso. como que sí, en una reunión donde todas las personas Mas- estén en ese nivel de, Mas de haber leído quando resúmenes de libros. você encontra, né, aqui naquela reunião, quando você encontra alguém verdadeiramente De la princesa que no educado. pudo pasar la noche porque Vocês lembram da história da princesa que não conseguia dormir bem porque grão de ervilha sob vários colchões a incomodava, né? Lembram daquela história? hablamos Isso é uma verdadeira princesa. Ou talvez você lembre da história da rainha Maria Antonieta, a rainha de França, que suas últimas palavras foram pedir desculpas ao carrasco por tê-lo pisado acidentalmente. Isso é ser uma verdadeira rainha. aparentando porque ya, Então, a questão é que não é apenas um ato. ya forma parte de su Mas- naturaleza. Isso faz parte da sua natureza. Formada, fue educada, fue estructurada. Porque con foi esos a valores. pessoa educada e formada com esses valores. No es imitar como un estudiante. Portanto, musical. não é apenas uma imitação temporária como um estudante da nossa escola de Gilgal que finge ser Temprano durante ah, el ejercicio, madrugador que acorda cedo, mas ele realmente não tem essa disciplina física. porque va al acondicionamiento físico. Não tem a disciplina de fazer treinamento físico também não. Ele durante o treinamento ele faz, Que es lo que quiere decir mas Gilgal. realmente a verdadeira transformação onde o círculo se fecha, que isso que quer dizer Gilgal, né? Isso acontece na tua vida pessoal, no seu dia a dia, Un lector onde realmente podemos realmente determinar se alguém é, por exemplo, um leitor. de tus Não quando apenas chega com um uniforme, com uma Bíblia ou 2 livros no teu colo. libros, E aí as pessoas pensam, uau, nossa, ¿ves? que quantidade de livros, que grande leitor. No a los hipopótamos, sino al Então, se você hipopedalofobia. tem medo, não dos hipopótamos, mas Tuvieron una carrera aquela fobia, hipomostesquilofobia, y después né? hacer una tesis y después Então, hacer una especialização. se você tem medo de um processo longo, por exemplo, fazer estudar uma carreira e fazer uma tese e depois uma especialização e depois um mestrado. Não, 7, 8, 10 anos e você pensa, tanto tempo estudando depois do colégio, da escola. Una cosa Pensar que, não, é melhor fazer um curso bem curtinho para eu aprender a fazer uma coisa pequenininha, uma arte pequena, y no vas a tener que entrar con palabras largas, con libros largos, mas procesos largos. No, sino se acostuma a não ter um esforço, a não entrar em um processo longo. así no. Mas se você consegue assim, não. Que muchas personas Dessa forma, não. no Esse era um exemplo. Veja, a gente encontrou que muitas pessoas no não são quieren doadoras, una que obra não querem dicen que es contribuir buena, para sirve, que es uma maravillosa, causa ayuda que mucho en consideram todos los campos. boa e Pues si es buena, que pensam que é útil e maravilhosa, que ajuda em muitos aspectos. no sé si ha muerto algún ser E se é algo bom, então devemos apoiar todos juntos. cercano a quien se haya muerto. Se você já esteve em um funeral de um ente querido que participou de carregar o caixão, percebeu que se você, né, Cofre mortuorio. que se você é o próximo falecido, Mi querido amigo, mi querido hermano o hermana, não é responsabilidade sua de si es tu carregar o caixão sozinho. féretro a ti solo, o tu papá, o tu esposa, Por exemplo, né? o tu hijo. No.
lo cargan 6 u 8 personas. São necessárias pelo menos 6 ou 8 pessoas Que no para carregar. nos invita a la Somente esse exemplo nos convida à cooperação e à participação. Bien, É uma reflexão básica e simples. hemos Tudo bem. visto que Agora, hay personas que no quieren vejamos. Vimos que essas pessoas que não querem que doar otros carguen gostam el féretro. que outros Es el féretro de tu mamá, carreguem de tu papá o de tu hijo. o caixão, Quieres participar. mesmo que seja o caixão da tua mãe, pai ou filho. Você não quer participar de carregar. La riqueza se E aí começa a ter medo de que como que a riqueza escorra do seu bolso se você for generoso. Como se, ficasse pobre ao doar. Porque se você tem 1.000 pues quedan 900. e doa 100, Tenía más. ainda sobra 900. Oh, não, o que eu vou fazer? Ese pensamiento Tinha mais e agora tenho menos. Isso é empobrecimento. Esse pensamento, ouça-me, né? crometofobia. Isso se chama exotrafobia, Miedo crometofobia, a dar, miedo que é o medo de gastar, o medo de dar, tú combinas o medo de empobrecer. tengas miedo a los E se você combina esse medo com tengas miedo o medo de processos longos, palavras longas, o medo de trabalhar, fobia y le tengas miedo né? a gastar Isso que é chamado largofobia. fama, si se hace E com o medo de gastar, solo viaja en Copetrán, então eles ganham fama e se tornam alvos de piadas, né? personas que queremos Mas espera, y que estamos falando de pessoas que queremos ajudar e que estão doentes, porque fóbias são doenças. tiene quistes, Mas essas doenças não causam úlceras, pústulas, os cistos ou tumores que podem ser removidos em uma cirurgia. Não, não tem essas coisas. Mas são doenças mentais. porque eso, enfermedades mentales, eso es para los locos, para ellos. No entanto, não gostamos de mencioná-las porque, Bien, porque está bem, doenças mentais são para os loucos, né? Ou para os psiquiatras, não para nós, porque estamos bem fisicamente. Entonces, si tú no tienes una enfermedad Tudo o seu ser deve permanecer irrepreensível. somática Portanto, se você tem uma doença física ou psicossomática, que estamos mencionando, como as mencionadas, entonces tendría você pode entender, né? esa dureza. Você poderia entender por que é tão difícil para você ser generoso. Y si Por que eso lo é tão combinamos difícil para con el você espíritu religioso, dar? dice, es la voluntad de Por que Dios. é tão difícil para você gastar? E quando combinamos isso com uma mentalidade religiosa que diz de que é a vontade de Deus de que eu não tenha, de que eu não estude, não trabalhe, de eu não participar em processos que exijam disciplina, nem esforço, nem constância, de no trabajar. sem dedicação. Y adicional E além disso, se eu evito trabalhar, e além disso, né, en mi mente se eu tenho fobia. medo Doy de gastar, aquela crometofobia, el escenario. então, veja, o cenário já está Unos completo. ejemplos, ya habíamos hablado de que hay una ley de correspondencia entre las cosas invisibles Eu vou dar y las cosas alguns exemplos, né? Já tínhamos falado sobre a lei da correspondência, que entre as coisas invisíveis de Deus e as coisas materiais. en Veja, em algum lugar do mundo, algún lugar del mundo se vende una botella ¿Eh? de licor, uma garrafa de licor de coñac, ou um conhaque, es algo como o brandy, que é uno de los Um amarillos dos melhores, né? Dudognon Heritage
por exemplo, do Doño Heritage de Henry IV. Aquele conhaque. Somente esse, é vendido, cada garrafa, né? É vendido de 4 milhões de euros. O sea, 18.000 millones de pesos. Ou seja, mais ou menos 18 bilhões de reais ou 5 milhões de dólares, Millones de dólares. né? Mais ou menos. Um preço de uma única garrafa, Sí, ¿cómo existe? 5 milhões de dólares. A pergunta seria então, como assim? Como que é possível isso? Quem produz isso? Quem bebe isso? Ah, e aí já vem outro mito e outra lenda. Que son como locas y no saben qué hacer O mito de que existem pessoas ricas que são como loucas e não sabem o que fazer com o dinheiro. con ella. Então, Su envase eles o desperdiçam. bañado Ah, porque a garrafa é banhada 1.200 a ouro de 18 quilates e possui 1.200 diamantes incrustados nela. Ou seja, a garrafa é uma joia. Então, claro, Oye, eles não sabem o que fazer com o dinheiro. Ouça, personas que no tienen as pessoas no saben que não têm dinheiro são aquelas que não sabem o que fazer com o dinheiro. As que têm sabem realmente o que fazer com o dinheiro. Assim como aquele que tem vacas sabe o que fazer com as vacas, que tem galinhas sabe o que fazer com as galinhas, que tem plantação sabe o que fazer com aquelas plantações. esos niveles hasta Como que você vai pensar que pessoas daqueles níveis astronômicos não sabem algo sobre o dinheiro? Vou te dar outros exemplos. Uma garrafa dessas de 750 mililitros desse conhaque eso nos dá cerca de 20 doses aproximadamente. Shots, né? euros 75 mililitros cada. Esses shots custariam 200.000 euros cada um. Tomar um golinho, um shot somente, han adquirido 200.000 euros. Eu conheço muitos irmãos e amigos que compraram boas casas na Europa pico mil de euros. por 100 e poucos mil de euros. Ou seja, menos do que o custo de um único shot daquele licor. ¿Dónde está el negocio? Então, onde que está o negócio? Al calor de ese Imagine quantos negócios foram fechados em torno desse shot, se habrán cerrado. né? Ejemplo, la guerra Por exemplo, de Ucrania, a guerra na Rússia e na Ucrânia, de ou a guerra no Iraque, invasión de Kuwait, ou a invasão de Kuwait, colocamiento de Saddam Hussein. ou a queda de Saddam Hussein. Clase de negocios Ou seja, esses são os tipos de negócios que são feitos com um conhaque daqueles do Henry IV. existen Ou seja, existem pessoas que estão la historia moldando a história. que se haga. É uma história que não queremos ver se tornar realidade. Por quê? Porque aqueles de nós que temos uma melhor visão e um plano para a história, estamos tomando refrigerantes de, sei lá, El litro, R$5, no sé cuánto vale. 1 litro, né? Una botella. Não sei quanto é que custa uma garrafa de refrigerante. ¿Ves? Então, eles nos dizem Tomando eso, nos dicen que isto é a faísca da vida. Por exemplo, todos nós aí, vamos aí, bilhões de pessoas continuamos dormindo, enquanto os donos do mundo estão fazendo grandes negócios, bebendo isso, aquele conhaque. tomando eso. Te pongo otro. Eu vou dar outro exemplo. Alguém paga 70 milhões, tipo, há quem pague 70 milhões de dólares por um cavalo. Isso mesmo, 70 milhões de dólares. 70 milhões de dólares por um cavalo. Tú has visto en tu ciudad. Agora, você já viu num carrinho No, no, esa no. com jumentos na sua cidade, em algum lugar? Cuatro ruedas Aqueles y un caballito com um cavalinho recogen escombros.
que eles pegam no lixo, na rua, né? Em alguns lugares. carromulas, Em algumas cidades da Colômbia dá para ver. caballitos, Aqueles cavalos, eles nem custam perto de 70 milhões de dólares, nem 7. Olha, nem 700 mil dólares, nem 70 mil, nem 7 mil dólares. É que nem 700 dólares. Eles são cavalos que custam cerca de 70 dólares. Magros, assim, e simples. llagosos. Mas Un caballo. é um cavalo. Prácticamente, Biologicamente, zoológicamente, é um es cavalo. caballo. é um cavalo de 70 dólares. Un caballo de 70 Então, tem um cavalo de 70 dólares e um cavalo de 70 milhões de dólares. va a haber un emir. Por que alguém no mundo como o Emir Mohammed bin Rashid, Emir Mohammed, aquele dos Emiratos Árabes, por que pagaria esses valores? esos ricos no como E no pensam, saben é que esses ricos não sabem o que fazer com o dinheiro, dão esses luxos. Olha, você acha realmente que eles não sabem o que fazer com o dinheiro? Aqueles que têm o dinheiro e que fazem produzir ele? no sabemos somos As pessoas que não sabemos somos aqueles que não possuímos essas cifras. Senhores, por favor, veja, apenas no ano de 2022, no ano passado, el año pasado, apenas no ano passado, solamente el año esse pasado, cavalo, este caballo, o cavalo Pegaso, caballo Pegaso, aquele do el- Emir, este emir, Fusaishi Pegasus é o nome completo do cavalo, você pode pesquisar. Apenas no ano passado, ele montou montó 165 yeguas, 65 yeguas, ou seja, acasalou monte com cada yegua para inseminá-las, la cópula y las pueda né? inseminar, las pueda Pronunciá-las. preñar, vale 70 Cada acasalamento custa 75 mil euros. en un año. Então, Pagado em um ano, ele já pagou el valor del o caballo. valor do cavalo. Ele já pagou aquele valor em 2022, com 65 165 montadas de yegua. la gente pagaba esas fortunas Portanto, y recogió ele 66 millones de arrecadou dólares 66 milhões de euros ou dólares em um ano, o valor do cavalo. del caballo. Portanto, eles sabem realmente o que fazer com o cavalo. Adicionalmente, Além disso, aproveitam ele, desfrutam, tiene, adicionalmente, pode se dar um luxo de tê-lo, de cuidar dele, se da el lujo e ainda assim gera um valor igual a seu custo a cada ano. igual al año. E como ele o terá por muitos anos, porque cuida dele, tem um veterinário para ele, uma equipe de pessoas cuidando de um investimento tão grande. Trabajan cuidando semejante inversión. Entonces, es una Portanto, é uma máquina de fazer dinheiro. Então, o que acontece com os ricos exóticos? Vocês lembram quando dissemos que pensavam que Pablo Escobar era um louco por ter zoológicos que não sabia como gastar o dinheiro? necesitaba Ele precisava do esterco dos leões para impregnar suas remessas e assustar os cães treinados do Departamento de Antidrogas dos Estados Unidos. del Departamento Antinarcóticos de los Estados Unidos. Tipo, os cães podiam ser assustados com esse cheiro. De león y nadie decía nada. Não faziam nada. Um oficial de alfândega poderia ser subornado, mas não um cachorro. Mas aquele cachorro por si poderia ficar assustado. Entonces, Então, desmitificamos ele sabia. que los ricos no Portanto, saben qué hacer con la desmitificamos a ideia de que os ricos não sabem o que fazer com o dinheiro e o desperdiciam. Então, não, o investimento, a propriedade daquele senhor a fazenda Nápoles não era um desperdício, era um investimento. E assim, todos os exemplos que vemos, plata. Los que aqueles com esse nível de riqueza, riqueza porque saben qué hacer. sabem o que fazer e como fazê-lo. Entonces, volvamos Então, a agora nuestro- vamos voltar ao nosso assunto. Este é o nosso assunto. ¿Por qué hay tanta Por que há escasez? tanta escassez espiritual? ¿Por qué? Por quê?
Porque dizemos, oh Senhor, se tu quiseres que eu conheça os mistérios, eu conhecerei. Se tu quiseres que eu conheça a doutrina, eu conhecerei. De alguma forma, o Espírito me trará uma luz, uma teofania virá à minha vida e eu serei sábio e entendido. Mas enquanto isso, não terei nem os 300 euros, nem o conhecimento bíblico. E com essa justificativa religiosa, ficamos à margem do caminho e pioramos. Porque o tempo passa e não estamos financeiramente fortes neste mundo. Mas também não estamos espiritualmente fortes no universo. Qual que é o seu lugar nesse contexto? Porque, olha, tudo tem um lugar. Tudo tem uma origem. Já vemos onde que está a origem. Onde que está? Né? Tudo tem uma razão, um motivo, uma origem. Todas as coisas. E onde que você está neste contexto? Pensa nisso. Há uma província muito bonita na Espanha chamada Navarra, onde se fala o basco. E lá está uma cidade chamada Pamplona. Daí que vem aquele famoso trava-línguas que diz que na cidade de Pamplona há uma praça, e na praça há um canto, e no canto há uma casa. Na casa há um quarto, e no quarto há uma cama, e na cama há uma mesa, e na mesa há uma gaiola, e na gaiola há uma estaca, e na estaca há um papagaio. Então, o papagaio e a estaca na gaiola, a gaiola na mesa, a mesa na cama, a cama no quarto, o quarto na casa, a casa no canto, o canto na praça, a praça na cidade de Pamplona, que é a cidade, a província de Navarra aqui na Espanha. Tá vendo? Portanto, não tenha medo dos processos longos. Não tenha medo das palavras longas. Não. Você não vai se confundir, não vai se afundar. Se você se envolver, vai descobrir que tudo tem um lugar. O papagaio está na estaca, e a estaca está na gaiola. E a gaiola está sobre uma mesa, e a mesa está em uma cama. E a cama está num quarto de uma casa que está num canto de uma praça que é a cidade de Pamplona. Tudo tem um lugar. Onde você está, por exemplo. É numa cidade de um país, de um continente que está neste planeta, que está neste sistema solar, que está na galáxia, na Via Láctea, e que está no universo, e o universo também está em algum lugar. Porque a cidade de Pamplona não é o mais grande, não é o maior. A cidade de Pamplona está na Espanha e a Espanha está na Europa. Ou seja, sempre há uma concepção mais ampla. E aí você diz, eu tenho Cristo no meu coração. Bem, Ele está aí, eu não estou duvidando disso. Não estou questionando isso. Mas você onde está? Você está em Cristo? Cristo está em você, né? E você está em Cristo? Não tenha pressa para me responder isso. Só quero que seja assim. Bem, e assim por diante, uma coisa dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, e vamos obtendo um contexto e uma visão universal, não apenas uma visão municipal ou provincial da vida. Essa palavra que foi escrita para nosso ensinamento. Portanto, não falamos em valenciano, nem falamos em basco, nem falamos em catalão. Nós estamos falando em um português simples. Meus amigos, eu estou aqui para avalar as estruturas religiosas e para outras coisas também, como derrubar altares e acordar aos valentes. Vamos tirar um tempo para oração e espero
que após a oração e o fim da reunião, você reserve um tempo para refletir sobre o que conversamos. Muchas gracias, Señor, por tenernos reunidos en tu nombre, por saber que tu palabra nunca falta y es oportuna a nuestra vida, Señor. Muchísimas gracias porque hoy nos podemos dar cuenta que cada experiencia que vivimos, cada reto al que nos enfrentamos, cada situación que tenemos en nuestra vida es para prepararnos y afrontarnos un futuro mejor, Señor. Muchas gracias porque al invertir el tiempo, la energía y todo eso que tú nos das y de lo que nos provees día a día es para poder tener un crecimiento personal, un crecimiento familiar y algo muy importante, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Ese que nos hace ser uno contigo, ese que nos hace llegar a ti. Muchas gracias por esta herramienta que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias por esta palabra que al aplicarla a nuestra vida hará que podamos entender y saber que todo es un proceso y que nada se obtiene de la noche a la mañana. Muchas gracias, Padre.
emoción está